Olá, meus irmãos, graça e paz, Pastor Guto aqui, mais uma vez para falar a respeito de algum tema que traz dúvida, algum tema intrigante. O tema dessa noite é o jejum de Daniel. Você já ouviu falar sobre ele? O jejum de Daniel, que Daniel fez por 21 dias e dentro desses 21 dias ele ficou ali sem comer os alimentos, as refeições do que ele chamava as refeições desejáveis da Babilônia. Daniel, que ele pertencia, estava ali dentro do grupo da realeza, ele estava ali dentro da moradia do imperador. Nesse tempo aqui, no livro de Daniel, capítulo 10, em que ele realiza esse período de 21 dias, que ficou muito conhecido como o jejum de Daniel, aqui o Império Persa já dominava. Quando Jerusalém foi destruída e o povo foi levado, quando Daniel foi levado, foi pelo Império Babilônico. Depois do Império Babilônico, ele foi vencido pelo Império Persa, governado pelo imperador Ciro. E aqui Daniel, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava no 3º ano do governo de Ciro ali na Babilônia. E Daniel, ele é movido, ele sente esse desejo de se abster das comidas da Babilônia, de se abster daquelas comidas que ele vai chamar de desejáveis, que devia ser muito bom a comida deles, totalmente diferente do resto do povo. Ali quem vivia nos palácios, com certeza come muito bem, o rei, a rainha, o imperador, e todos aqueles que estão ali em volta. E Daniel sempre foi muito ali um homem de muita responsabilidade, alguém que era bem quisto pelo Império Persa, e nesse momento aqui ele está fazendo o seu jejum, que ficou muito conhecido até hoje como o jejum de Daniel. E até hoje, a ciência passou a olhar com outros olhos para esse texto bíblico, e muitos nutricionistas até indicam, e eu já ouvi sobre nutricionistas indicando esse jejum de Daniel. Para fazer essa mensagem, eu estava vendo o relato de um doutor que ele falou, eu fiz o jejum de Daniel, e ele recomenda, só que para fins de medicina, para fins medicinais, para o emagrecimento, para o bem-estar. E o que nós vamos falar aqui não é sobre o bem-estar, não é sobre saúde, não é sobre corpo. Para isso existem muitos médicos, bem melhores do que eu para falar sobre esse tema. Mas eu quero falar hoje sobre o campo espiritual, sobre a nossa vida, nós como crentes, como pessoas que queremos servir a Deus, agradar a Deus, buscar o reino em primeiro lugar, como diz Colossenses 3, de 1 a 3, buscar as coisas do alto. É sobre isso que nós queremos falar hoje. E a pergunta que fica é válido para nós hoje esse jejum de Daniel? Esse jejum de 21 dias em que ele ficou sem comer carne, ficou sem beber vinho, ficou ali sem desfrutar dos banquetes da Babilônia, é válido hoje para a gente? E como que nós poderíamos fazer isso hoje? Como fazer esse jejum? Bom, em primeiro lugar, diante de todas essas questões que eu levantei aqui, a primeira pergunta que fica é, para hoje, século 21, 2023, é válido esse jejum de Daniel, esse jejum de 21 dias, comendo ali apenas alimentos, que são feitos a partir, são produzidos, a partir de sementes, ou seja, os vegetais, verduras, legumes, frutas. É válido hoje fazer isso? A minha resposta é sim, é válido. É válido se você fizer esse propósito com Deus, é super válido. Isso vai servir para o alimento da sua alma, isso vai servir para que você se aproxime de Deus. Esse propósito será muito bem válido, porque vale lembrar aqui que Daniel não tinha intenção de se alimentar bem, alguma coisa assim. A intenção dele é por 21 dias ele ficaria, sem se alimentar daquelas coisas deliciosas, o que ele mesmo vai chamar dos alimentos desejáveis. Se você quiser abrir e ler junto comigo, está no livro de Daniel.
Daniel capítulo 10, ele já vai começar citando esse texto a partir do versículo 1, em que Daniel ali ele está numa sequência, né, de oração pelo povo. Ele tem uma visão, né, e a profecia das 70 semanas que ficaram conhecidas assim. E o capítulo 10 vai começar dizendo assim, ó: e no terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Daniel, ele tinha o dom de decifrar as visões, sonhos. Daniel era alguém diferenciado. E naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. Ou seja, por 21 dias, ele não comeu dos manjares, né, aqueles alimentos deliciosos, aqueles doces deliciosos dos quais ele estava ali acostumado a comer, não comeu carne, não bebeu vinho. O vinho para nós hoje o que significaria? O refrigerante, significaria aqui o suco, né? Muitos gostam de suco, refrigerante, alguns gostam de beber algum tipo de vinho também, cerveja sem álcool. Para nós significaria isso hoje. Era o tipo de bebida que eles tinham lá. Era o vinho e alguns outros tipos, mas ele vai falar aqui que essa bebida que eles gostavam muito não entrou na boca dele. E um outro detalhe interessante também, ele não se ungiu com óleo algum, que era o perfume, que era apenas os da realeza, aqueles que estavam próximos ali do imperador, aqueles que tinham alta posição, eles faziam. Se ungia com óleo, onde passava aquele perfumão, e todo mundo olhava, nossa, que coisa linda, eu quero ser igual a eles. Essa era a função dos óleos dos quais eles se ungiam, que era um óleo perfumado, era um algo caríssimo, que as pessoas comuns não conseguiam comprar para ficar se cingindo, se ungindo com esses óleos, passando esse tipo de perfume. E ele, por 3 semanas também, deixou de fazer isso, né? Para nós hoje, significaria ali aqueles tratamentos de beleza, né? Talvez a gente poderia fazer esse paralelo, mas aqui era algo que ele gostava muito, que ele desejava demais. Esse é o grande princípio. Então ele falou, não, eu também não vou fazer isso. Eu vou me colocar numa posição aqui em que eu vou deixar para trás os meus prazeres. Daniel era um exemplo de alguém que estava sempre jejuando, era o exemplo de alguém que provavelmente gostava, como nós, gostava muito de comer. E ele aqui, ele decide, né, através dessa visão que ele recebeu, que ele percebeu que era uma visão que estava para acontecer um grande conflito, algo do qual ele decidiu interceder a respeito. E antes de interceder, ele decide jejuar. E ele faz esse propósito com Deus. Durante 3 semanas, 21 dias, ele se absteve dos alimentos deliciosos, da carne, dos vinhos. Então, esse é o famoso jejum de Daniel. E a pergunta que fica é, né, como fazer esse jejum? Esse é um tipo de jejum, né, o que se chama muito de jejum parcial, né, que evita coisas saborosas. Ele é bom para quem deseja fazer um jejum, né, num período mais longo, para aqueles que não podem restringir uma alimentação, mas desejam fazer jejum, né? Tem muita gente que deseja fazer jejum, mas não pode ficar sem comer. E se essa pessoa fizer um jejum, não vai ser o tipo que agrada a Deus. Deus não deseja isso, Deus não deseja que você fique doente, que você passe mal, ou coisa do tipo. Isso daí não vai agradar a Deus. E o jejum de Daniel, né, esse tipo de jejum aqui, talvez possa
contemplar esse tipo de pessoa. Aqueles que desejam fazer um período mais longo de jejum, talvez você não vai conseguir ficar 21 dias sem comer. Então, se você deseja fazer um período desse, você pode fazer como Daniel, se abster das coisas saborosas, daquelas carnes, daquelas massas que nós gostamos tanto, e fazer esse período comendo vegetais. Não é fácil, não é? Eu pelo menos sou alguém que gosto muito de comer carne, gosto muito de comer certos tipos de massa, e esse é um tipo de jejum que vai ser assim, vamos dizer, um sacrifício. Eu vou ter que dizer para o Senhor: Senhor, eu estou sacrificando a minha vontade para tentar agradar o Senhor. Como diz Davi, eu não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. A palavra do Senhor não diz para você ficar se matando, mas também ela vai te convidar a você fazer um sacrifício ao Senhor. Ela vai te convidar a você fazer uma oferta ao Senhor que custe alguma coisa de você. E esse jejum de Daniel por um período longo é uma opção. Nós vemos dentro do livro de Daniel alguns exemplos sobre jejum. O primeiro desses está lá no primeiro capítulo mesmo, capítulo 1, dos versículos 12 a 15, quando fala de Daniel junto com seus 3 amigos, né, que vão ter os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, em que eles fazem ali uma proposta para o cozinheiro-chefe da Babilônia. Eles dizem que eles não querem se contaminar com os manjares, ao verem o povo sofrendo, eles não querem se contaminar com a comida daquele povo, e eles dizem assim: nós vamos ficar por 10 dias comendo apenas frutas e legumes. E ali o cozinheiro-chefe fica com medo deles ficarem doentes e acabar sofrendo uma punição, mas passa esses 10 dias, eles estão melhores e bem mais bonitos, né, do que os outros que estavam se alimentando daqueles manjares babilônicos lá. Então esse é o grande exemplo do que nós temos sobre o jejum de Daniel. Está o primeiro lá no capítulo 1, que está nos versículos 12 até o 15, e daí nós temos o segundo exemplo do jejum de Daniel, que é os 21 dias em que ele vai ser relatado aqui dentro do capítulo 10. Mas todos tiveram um propósito: buscar ao Senhor. Todos tiveram um propósito: se aproximar de Deus, buscar em Deus a visão, buscar em Deus algo. A primeiro de tudo era não se contaminar, para pedir a visão de Deus, de onde eles estavam, o que eles estavam fazendo ali, o que eles deviam fazer naquele local. O segundo, Daniel fez específico a respeito da visão que ele recebeu, que devia ter sido uma visão perturbadora, uma visão que trouxe para ele ali um certo desconforto e moveu ele a orar, a interceder, e por isso ele fez esse propósito. Então, quando você fizer algum jejum, que seja para um propósito, seja para buscar o Senhor, seja para se aproximar do Senhor, seja para vencer alguma tentação, seja para buscar um favor de Deus. O jejum é uma forma de buscar a presença, de buscar o favor, de buscar o Senhor. Que nunca seja para outro fim. Eu vou fazer jejum porque eu quero emagrecer. Não, se você quiser emagrecer, você faça dieta, né? Se você quiser buscar o reino, como diz Colossenses 3, como diz as coisas, né? Busque as coisas do alto, como diz Mateus 6, lá a partir do versículo 25, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí sim nós devemos jejuar, devemos orar. E dentro desse período de jejum, eu convido e motivo você, se você desejar, faça orações, orem pela manhã, orem pela tarde, ore à noite, coloque louvores, esteja em conexão com Deus, para que não seja apenas uma abstenção de alimentos, para que seja uma busca, seja um ponto diferente, um ponto de entrega, um ponto que você se dedica. É um período de dedicação ao Senhor. Então é válido sim o jejum de Daniel, você fazer um propósito com Deus: Senhor, eu vou me abster de coisas que eu amo comer, tudo para agradar o Senhor. Eu vou me abster de coisas prazerosas para mim, para agradar o Senhor.
Eu vou me abster de beber tais bebidas que eu amo muito para agradar o Senhor. Que seja tudo para Deus em nome de Jesus e com certeza será muito válido. O Senhor te abençoará, o Senhor cuidará de você, mas sempre, como eu digo, tome muito cuidado para que a sua restrição não afete a sua saúde, porque esse não é um sacrifício que agrada o Senhor. Mas que o seu coração esteja em Deus, que você busque essa presença, que você busque fazer aquilo que agrade a Deus. Se um dia você tiver dúvidas do que é o jejum de Daniel, leia aqui Daniel capítulo 10, você vai ver que ele ficou ali os 21 dias se consagrando ao Senhor, e eu convido e motivo você a consagrar-se ao Senhor. Tenha períodos como esse, aprenda com Daniel, aprenda com esse grande homem, que foi um homem diferente no seu tempo e até hoje é um exemplo de fé, um exemplo de pessoa, alguém que se conectou com Deus, uma bênção de homem e de profeta. Aprendamos com ele em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a sua vida, cuide de você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus.